Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero falar sobre Apocalipse 12 hoje, mas eu vou tentar não falar as mesmas coisas que eu falei em vídeos passados. Em vídeos passados, eu falei sobre a mulher, sobre o dragão, sobre o restante da sua descendência e fiz um estudo grande também. Eu fiz 2 vídeos pequenos, que são bons, seria muito bom se você assistisse eles. E também fiz um vídeo com o irmão Pedro, um vídeo grande, onde eu tratei de vários assuntos, menos do dragão e do deserto. Em outro vídeo, quando nós fizemos um estudo das 7 igrejas, o irmão Pedro e eu, nós falamos do dragão e do deserto. Então tem que fazer uma soma dos vídeos aí para vocês entenderem. Eu vou tentar criar uma playlist desses estudos de Apocalipse 12 e das 7 igrejas, já que estão relacionados, para vocês clicarem nessa playlist fica mais fácil de vocês assistirem. Tá bom? Se eu esquecer dessa playlist, não tiver aí para vocês, vocês me lembram. Vou tentar falar coisas diferentes para vocês. O Apocalipse 12, irmãos, assim como qualquer outro capítulo do Apocalipse, ele não pode ser interpretada de maneira linear. Deus, ele trabalha de maneira surpreendente no livro do Apocalipse. É o livro mais profundo da Bíblia, irmãos. Ele não é independente. Ele é totalmente dependente dos profetas. Mas ele é o livro mais profundo da Bíblia. Ele é um livro que serve de acoplador de profecias. Ele pega, em um só ponto, ele pega profecias de Zacarias, de Daniel, e pega referências de Salmos e monta uma figura onde, na verdade, todos esses pontos já estavam relacionados, mas estavam distribuídos nos profetas. E a igreja, ela tem muita dificuldade de ler os profetas e de fazer a soma, de fazer a equação. O Apocalipse faz essa equação para a gente e deixa novas contas para a gente fazer. Ele é muito lindo mesmo. Então ele não pode ser lido de maneira linear. Existe uma cronologia no Apocalipse. O livro de 7 selos é uma cronologia. As 7 trombetas é uma cronologia. Não toca a 7ª trombeta e depois toca a 4ª. Não toca a 4ª trombeta e depois toca a 1ª. Toca em sequência. Só que dentro do conteúdo todo, existe uma maneira que Deus trabalha que é semelhante a que ele trabalha já nos profetas. No próprio livro da lei, Deus faz assim. Nos 7 dias da criação, Deus fala as coisas em sequência e deixa revelações ali. Depois que ele acaba o 7º dia, descansou e tudo mais, aí ele volta no 6º dia para acrescentar detalhes no 6º dia. Ele faz isso em vários outros pontos da palavra, principalmente no livro do profeta Daniel. Entendeu, irmãos? Isso se chama analepse ou flashback. É um assunto que está sendo contado de maneira linear, de maneira cronológica, é interrompido em certo momento, aí a pessoa volta no passado, busca referências no passado para explicar o porquê que está acontecendo isso no presente. E Deus, como é mais profundo ainda, ele cria essas referências. Eu estou dando exemplos de humanos, de filmes. Mas Deus, ele é muito mais profundo que um filme. Porque ele não apenas interrompe o seu assunto para falar do passado. Aqui nesse texto que é interrompido, tem palavras idênticas ao do passado. Isso é chamado de intertexto. O mesmo texto aqui está fazendo referência no passado. Então ele cria conexão. De uma certa maneira, de certo modo, ele interrompeu o assunto, fazendo o intertexto, criando conexão com o passado, trabalhando com analepse, com flashback, para nos explicar o presente e revelar o futuro. É assim que Deus trabalha no Apocalipse. É assim que a gente tem que ler o livro do Apocalipse. A gente está lendo aqui o Apocalipse 12. Aí você vai ver que vai ter 2 sinais. Um é considerado um grande sinal, que é a mulher. Está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está com dores de parto, né, sofrendo tormentos para dar luz. Aí vai ter também um segundo sinal, que é o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Nas suas cabeças tem 7 diademas. Ele está ali na frente da mulher esperando para devorar o filho quando nascesse. Aí nasce o filho, mas ele é arrebatado para o trono, ou seja, o dragão não conseguiu devorar, não conseguiu impedir as promessas de Deus. O filho foi arrebatado para o seu trono. Aí o dragão, a mulher foge para o deserto. Aí o dragão vai tentar pegar ela, lança o rio da boca. É dado as 2 asas da grande águia para a mulher, né? As 2 asas da grande águia para a mulher, para ela fugir para o deserto. Aí o dragão vai tentar pegar ela, lança um rio da sua boca para tentar arrebatar a esposa. Aí o que acontece? A terra abre a boca,
traga o rio, o dragão fica irado e vai pelejar contra o restante da sua descendência. Irmãos, referência após referência para as Escrituras. Deus está trabalhando no tempo, mas de maneira atemporal. Ele não depende do tempo para nos falar profecia, ele está trabalhando, cruzando tempos. Por exemplo, essa mulher, quando você estuda ela, você vai ver que essa mulher, ela faz referência a 3 pontos da Escritura. Primeiro, essa mulher faz referência para Eva. Segundo, para Maria. E Maria é importante no texto também. Terceiro, para a igreja no final. O Apocalipse 12 está trabalhando assim, de maneira intemporal. Você tem que entender qual é a intenção do coração de Deus em montar aquela profecia daquela maneira. Ele está recapitulando toda a história para nos acrescentar detalhes. Ele está acrescentando detalhes no Apocalipse 11 e no 10, através do 12. E através do Apocalipse 13, ele vai acrescentar detalhes no 12. Então ele não está preso ao tempo, ele trabalha de maneira intemporal e ele cruza os tempos para fazer as referências do passado. Por exemplo, uma mulher que está grávida e vai gerar um filho que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Esse filho que ela vai gerar é o filho do homem. É o que está lá em Daniel 7, verso 13, 14. Daniel estava olhando nas suas visões da noite, ele viu um como filho do homem indo nas nuvens até o ancião de dias, até o trono do Pai. E foi-lhe dado poder, domínio para nações, povos e línguas que o servissem, né? O seu reino é um reino eterno, o seu domínio é um domínio eterno que jamais será fim. Apocalipse 12 está fazendo uma referência para Daniel 7, para esse momento. Daniel 7 está falando do tempo em que Jesus nasce, morre pelos pecados do mundo todo, né? Para fazer a remissão dos seus santos, ressuscita e ascende aos céus. É isso que uma das referências que o Apocalipse está fazendo. Mas a primeira referência que a gente lembra, tem que lembrar de cara, é em Eva. Porque Eva queria gerar um desses filhos, né, dela, um desses filhos que iria receber a promessa de esmagar a cabeça da serpente. E no desenrolar das profecias teria que ser o Messias. Então, no princípio, a gente tem uma mulher que vai gerar um filho. Lá no tempo de Jesus, esse filho teria que nascer por uma mulher. Nasceu por Maria. E ela também teve dores de parto. E essas dores de parto também, nós temos que nos lembrar das profecias do passado. As dores de parto é consequência do pecado. Por isso, dores de parto. Isso está em Apocalipse 12. Mas Maria não estava revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esses sinais, esses desenhos, não é para a gente se lembrar apenas do sonho de José e falar é Israel. E restringir a profecia a Israel. Não é. A história começa com Eva. E em Romanos 5, em 1 Coríntios 11, acho que 2 Coríntios 11, em Efésios 5, Paulo coloca Adão e Eva como figuras de Cristo e a igreja. Não é a figura de Cristo e Israel. Eva é a figura da igreja. A história começa com Eva. De Eva vai surgir a humanidade, da onde Deus vai chamar Israel. Israel é chamado em pontos escatológicos de esposa do Cordeiro. Esposa de Jesus, tá certo, esposa do Cordeiro. Porque Jesus casou com Israel no Monte Sinai. Está escrito isso. Em outros pontos, Israel é chamado de filho. Depende do ponto em que Deus está tratando a profecia. Entende? Então, Eva, dali vai sair Israel. De Israel vai ter uma mulher chamada Maria que vai ter que ter o filho. E essa profecia vai se desenvolver e vai lá para o futuro. E essas dores, essa mulher que está com dores de parto, e essa história, irmão, vai ser trabalhada nos profetas. Nos profetas que você vai ver as dores de parto no futuro. Não é ali no tempo de Maria. Maria não estava revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E nem Israel. Nem Israel, irmãos. O que significa esses sinais? Eu já falei em outros vídeos, não vou falar nesse. Mas se você não entende esses sinais, você se perde na profecia, na qual Deus está trabalhando de uma maneira cronológica, mas ao mesmo tempo de uma maneira atemporal. Porque Ele está desdobrando diante dos seus santos 6.000 anos de história. Você vai ver que Apocalipse 12 faz referência a Eva, então tem Adão, faz referência ao tempo de Israel,
que recebe asas de águia e vai até o deserto, então está falando de Moisés. Faz referência ao tempo do nascimento de Cristo, quando ele nasceu por Maria. E aí a profecia se desenrola lá para o futuro, para a última semana, para a metade da última semana. Então tem Adão, Moisés, Jesus e o tempo do fim. De Adão até Moisés, 2000 anos, de Moisés até Jesus, 2000 anos, e de Jesus até o tempo do fim, mais 2000 anos, 2, 4, 6. Deus está querendo desenrolar a história para você, ler a história através das profecias, através do Apocalipse, que é um acoplador de profecias, para você entender a linha do tempo dele, na qual ele trabalha de maneira atemporal, porque ele cruza os tempos, para nos revelar o sétimo milênio. O que eu quero dizer com essa palavra atemporal ou intemporal? É que a mulher que está para dar à luz ao filho varão, na revelação, nas camadas de revelações, ela tem camadas de revelações. Primeiro é Eva, depois é Maria e depois a igreja no tempo do fim. Só que a igreja no tempo, a Maria gerou Cristo e ele foi arrebatado para os céus, certo? Isso não vai acontecer no tempo do fim. Mas no tempo do fim, a esposa vai estar grávida, porque Cristo tem que ser formado em nós. E não para a primeira vinda dele, mas para a segunda. Esse entendimento é revelado pelos profetas. Não tem como você imaginar isso no Apocalipse. Por isso que ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que está falando coisas que vocês nem imaginam. Mas eu posso dizer que ela está falando que a antiga aliança passou, que o tempo de trevas passou, e que ela agora está revestida do sol da justiça, que ela está revestida da nova aliança eterna. E a coroa de 12 estrelas fala de ressurreição dos santos, fala pelos profetas de ressurreição dos santos e da restauração do reino de Israel. Essas são as alegorias que eu falei aqui em simples palavras. Então olha como Deus está trabalhando de maneira profunda em Apocalipse 12. Antes de Apocalipse 12, você vai estar lendo Apocalipse 11 e você vai ver que tocou a última trombeta, chegou o tempo em que Cristo passou a reinar, todas as nações agora pertencem a Ele, chegou o tempo da ira, ou seja, besta da terra, besta do mar, metade da semana, fim da semana, ficou tudo para trás em Apocalipse 11. O assunto que Deus estava revelando foi interrompido no Apocalipse 11, verso 19. Aí vai ter uma epígrafe chamada A Mulher e o Dragão, dependendo da Bíblia que você está lendo, vai ter uma epígrafe entre o Apocalipse 11 para o 12. Aí você vai começar a ler o 12 e você vai ver que houve uma interrupção do assunto e Deus vai voltar no passado, distribuir as profecias diante dos seus olhos, ir para o futuro, voltar no presente, e isso se chama intertexto, analepse, flashback. Ele está fazendo tudo isso, Deus. E ele faz isso não só para o assunto ficar dinâmico, não só para o assunto ficar extremamente revelador, não só para colocar os seus santos à prova, porque ele coloca os seus santos à prova, mas também por necessidade, irmãos. Não tem como ele explicar tudo de maneira cronológica certinha. Isso é necessidade. Quando nós estamos conversando com alguém, principalmente quando a conversa é complexa, não é qualquer papo, uma conversa de assuntos complexos, difíceis, várias vezes a gente tem que interromper um assunto, buscar uma referência lá no passado, para explicar o porquê que a gente está falando disso. Aí a gente traz aquela referência do passado, um exemplo, explica o que a gente está querendo dizer, aí a pessoa entende, aí continua falando, prosseguindo o assunto para a gente trazer o desfecho da conversa. E às vezes a gente tem que buscar uma referência lá no passado e falar, tá vendo? Lembra que aconteceu assim, em tal data, em tal tempo, com tal pessoa? É por isso que nós estamos assim. Porque se a gente continuar assim, olha como vai ser o futuro. É assim que Deus está fazendo no Apocalipse, o tempo todo. Entendeu? Então ele não faz isso só para ficar mais interessante, ou para ficar complicado, ou só para provar os seus santos. Ele faz isso também por necessidade, por ser um assunto complexo e revelador. E aí, irmãos, o que eu quero trazer de novo para vocês? Leiam o Apocalipse dessa maneira, tentam encontrar as referências do texto, não leia tudo de maneira linear. Se não é de maneira linear, como que eu vou saber qual é a sequência de qual coisa? Pelos profetas. É impossível você tentar imaginar as coisas somente lendo o Apocalipse. Você pode fazer um estudo muito bem feito no Apocalipse, memorizar os pontos, os fatos, a sequência do próprio Apocalipse. Se Deus mostrou nessa sequência,
É porque nessa sequência é importante. Deus que mostrou isso. Mas não acontece tudo nessa sequência. Isso é fato. Eu dei um exemplo só em Apocalipse 11. Em Apocalipse 16 você vai ver que foi derramado a 7ª taça, Deus destruiu com a grande Babilônia, acabou com tudo. Mas no Apocalipse 17, Deus volta na história para explicar toda a história da grande Babilônia, volta tudo. No 17 e no 18 ele vai mais fundo ainda. Mas no 16 a história já tinha acabado. Entendeu, irmãos? É assim que ele faz. Então, pelo menos 3 vezes no livro do Apocalipse, Deus faz uma recapitulação de toda a história do mundo nos pontos mais importantes que foram registrados na Bíblia. Apocalipse 10 é a primeira vez. Apocalipse 12 é a segunda vez de maneira mais profunda. E eu acho que é o ponto mais profundo. Em Apocalipse 17 ele faz mais uma vez isso. E é muito profundo lá também. Eu não posso dizer qual que é mais profundo aí. Mas só sei que cada vez que ele volta no tempo e distribui as páginas dos milênios na sua frente, aí o assunto vai ficando mais difícil. Então, irmãos, aquela mulher, ela não é só Israel, não é só a igreja, não é só Maria, mas faz referências a esses pontos. Porque a história foi construída assim, irmãos. Deus fez uma promessa para Eva, que se cumpriu, primeiro cumprimento ali em Maria. Nasceu o filho que foi prometido para Eva. Só que o filho que nasceu ainda teria que receber as promessas. Quando o filho varão foi arrebatado para o seu trono, está falando da ressurreição de Cristo. Mas quando Cristo foi arrebatado para o trono, diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. E quando isso estiver prestes a se findar, o mundo todo vai estar em dores de parto, principalmente a esposa de Deus, que está representado naquela mulher também de maneira atemporal. Porque quando Maria estava tendo dores de parto, ou Israel estava ali para gerar Cristo, não estavam revestidos de sol, nem com a lua debaixo dos pés, nem com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso é no fim, embora o filho tenha nascido primeiro. Aí você fala, mas que confusão é essa, Luiz? Que mistério é esse? Não é confusão e não é mistério nenhum, é uma realidade. Quando Jesus nasceu, Israel era para ter dores de parto, mas não teve. Não estava gritando e gemendo pelos seus pecados, eles não estavam nem aí. Embora eles tivessem as profecias e as semanas. Quem teve dores de parto foi Jesus. Assim, você entendeu, né? A minha comparação, né? Paulo fala que tinha dores de parto pelos Gálatas. É uma comparação espiritual. Então, irmãos, a minha preocupação com o povo de Deus é essa: ensinar eles a lerem o Apocalipse, a compreender os mistérios de Deus e ficarem pasmados com a palavra de Deus, maravilhados. Vou ler um texto para vocês, que foi eu disse que não ia falar as mesmas coisas, né? Vou ler um texto para vocês, que já assistiram os meus vídeos, vão entender completamente. Os que não assistiram, paciência, você vai entender esse vídeo aqui através dos outros, que se encontra em Miqueias capítulo 5, irmãos. Em Miqueias capítulo 4, também vai falar de dores de parto, mas o 5 é interessante por causa desse ponto. Miqueias 5, verso 2 diz o seguinte: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está com dores tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Irmãos, aqui está falando coisas lindas. Está falando que uma mulher o povo de Deus vai ser entregue até o tempo em que a mulher que tiver com dores de parto ter dado à luz. Aí a gente pode pensar, né, numa primeira leitura, numa segunda, sem revelação. Bom, é o tempo em que Jesus nasceu. Mas Jesus nasceu, Israel não teve dores de parto, e aí o que aconteceu? Os filhos de Israel não voltaram. Não houve o fim. Entende, irmãos? Aqui está falando está mostrando uma dor de parto no final. E ainda está falando da restauração das duas casas de Israel. Claro que está falando.
Porque está falando, portanto, o Senhor os entregará. Está falando para o Israel que não conhece o Senhor. Eles vão continuar sendo entregues. Até um pouco atrás aí, Israel foi entregue na mão de Hitler, que é uma figura do anticristo. Uma das figuras, né? Foi entregue. O Senhor os entregará até o tempo em que a que está com dores de parto tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Quando o mundo vê a igreja com dores de parto, para Cristo ser formado nela, para receber o Filho, Jesus fala isso em João 16. O próprio Jesus fala isso que eu estou dizendo em João 16. Coloca as dores de parto da igreja no final. Ele falou isso baseado nos profetas. E quando o mundo, os nossos irmãos que estão aí meio dispersos, dormindo, desavisados, verem as dores de parto, aí com as dores de parto, com o povo gemendo por causa dos seus pecados, e agora pronto para receber o Senhor, eles vão despertar e voltar. Os filhos de Israel voltarão. Aqui está fazendo até referência a um dos filhos de Isaías, que é coisa que eu já falei em texto, é muito profundo isso. E aí vai acontecer a restauração do reino. Aqui, se você continuar lendo, vai até mostrar a Síria no tempo do fim, vai revelar muitas coisas aqui que está lá em Apocalipse. Uma das cabeças da besta, ferida, volta. Isso daqui que está falando aqui. É isso, aquilo que está lá é o que está falando aqui em Miqueias 5. Entendeu, irmãos? Dores de parto, irmãos, está relacionado ao tempo do fim. Tem outros textos, como Jeremias 30, do 1 ao 7. Você quer ler Jeremias 30, do 1 ao 7? Eu não vou ler para não ficar grande esse vídeo. Eu falei para vocês agora, quase uns 3, 4 minutos atrás, que primeiro nasce o filho e depois vem as dores de parto. E isso está nos profetas. Primeiro Jesus nasceu e depois vem as dores de parto. Isso está em Isaías 66. Tá certo, irmãos? Não é normal isso. O normal é que a mulher tenha as dores de parto e depois tenha o filho. Mas primeiro foi assim, porque o povo de Deus não estava reconhecendo, não estava pronto para reconhecer o Filho de Deus. Primeiro nasceu o filho e depois veio as dores. Mas no final, como o povo de Deus vai estar reconhecendo o Messias, vai vir primeiro as dores e depois nasce o filho. Nasceu o filho no mundo, é Jesus vir, como Jesus fala. Agora vocês estão tristes, mas outra vez vocês me verão e a vossa alegria será completa. Alegria completa, isso é só na festa dos tabernáculos. Naquele dia nada me perguntareis. Quando Jesus ressuscitou e os apóstolos voltaram a ver ele, eles perguntam é o que não faltou. Jesus ficou 40 dias com eles, mas Jesus estava se referindo à sua volta, ao dia da expiação. Aí ele fala, uma mulher quando está com dores de parto, grita com dores por causa do menino. Mas quando nasce o menino, ela esquece da sua tristeza por ter nascido um homem no mundo. Assim também será a vossa alegria. Jesus faz essa comparação e coloca as dores de parto no final. Entendeu, irmãos? E ali ele já tinha nascido por Maria. Já estava ali. Cadê as dores de parto de Israel? Como disse o profeta Isaías, não teve. Só no futuro. Tá bom, irmãos? Tem outros textos de dores de parto. As dores de parto não estão relacionadas somente à igreja ou ao Israel espiritual, seja lá qual o termo que a gente possa usar. Não estão relacionadas somente ao povo de Deus. As dores de parto estão relacionadas aos ímpios. Só que diz os profetas que os ímpios terão dores de parto, mas não terão livramento. Por quê? Não vai gerar um filho no mundo. Agora, nós, ou principalmente o pessoal no tempo da última semana, quando tiver com dores de parto, vai sofrer, mas vai ter alegria de ter nascido um filho, de ter gerado Cristo. Tá bom, irmãos? Então essa é a intenção de Deus em Apocalipse 12. Recapitulando, né? Trabalhando de maneira atemporal, intemporal, mas de maneira cronológica dentro dos seus padrões de revelação, que já começou nos profetas, fazendo referências a Eva, ao tempo de Maria, ao tempo do fim, não querendo restringir uma profecia somente a um grupo de pessoas, dando explicação para cada coisa. Basta a gente meditar. Tá certo, irmãos? Então é isso daí. Fiquem todos com Deus. Os irmãos já sabem o que tem que fazer para ajudar no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem as perguntas. Eu vou tentar olhar as perguntas. Eu não costumo responder as perguntas. Vocês já devem ter percebido isso, porque não dá, né?
mas eu vejo a maioria das perguntas e depois faço um vídeo tentando responder elas. Eu já vi que os irmãos estão querendo saber mais sobre o deserto e mais sobre o dragão. Eu vou falar. O irmão Pedro e eu, nós vamos fazer vídeos assim, mais curtos e falar sobre esses assuntos. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz de Cristo. Deus abençoe.